Comunicando Direito, Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos fiéis telespectadores que o nosso programa vai ao ar aos sábados às 20h30, nas quintas-feiras às 13 horas e nas sextas-feiras às 21 horas. O nosso programa hoje está composto aqui na bancada da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutora Márcia Plácido e doutor Luiz Fernando Plácido, que me parece que estão afiados aqui para fazer uns debates bem acirrados sobre algumas questões que nós vamos discutir no programa. Estou certo ou estou errado? Está certíssimo. Certíssimo, doutora Luiz. Tá, vai ter repique, né? Vai, normal. Não, mas assim que tem que ser um programa, tem que ser... Direito ao contraditório, né, doutor? Debater em alto nível, etc. e tal. Porque as discussões que nós temos aqui, elas são todas em alto nível, né? Até porque se respeita a posição do outro, não se concorda, mas se respeita, né? Bem, o primeiro aspecto que, aqui, inclusive, antes de iniciar os debates, a gente coloca em pauta qual o primeiro tema, né? E escolheram a questão da Lava Jato, punição do Dallagnol, essa campanha acirrada que está se desencadeando contra a Operação Lava Jato, que, na minha opinião, é uma tentativa de extinguir, se não por completo, esvaziá-la, né? Então, eu queria saber quem é que inicia essa campanha, que, na minha opinião, é difamatória. Eu posso estar errado, né? Às vezes, a gente não conhece os bastidores, né? Mas, na minha concepção, ela é difamatória, tentando, na verdade, ela é orquestrada pelos poderosos, né? Com o intuito de tentar restabelecer aquela corrupção que antes existia, que não acabou com a Lava Jato, bem entendido, né? Mas, pelo menos, ela minimizou. Então, quem é que começa o debate aí? Pode começar metendo pau na Lava Jato aí. Eu não vou falar especificamente da Lava Jato, eu quero falar especificamente da saída do procurador da coordenação da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Eu pesquisei várias coisas aqui e eu elenquei uma série de fatos, eu gostaria de expor todas elas aos colegas para depois a gente debater, se for possível. Pode ser, doutora Luiz? Claro, sem dúvida. Então tá. Eu acho que o Deltan Dallagnol, no exercício de sua função, ele cometeu muitos desvios de conduta e da finalidade do cargo que ele ocupava. Eu vou citar algumas delas. Ter usado a Lava Jato como um trampolim político para uma futura carreira política. Isso já desvia a finalidade da Lava Jato. Investigações de ministro do STF que tem foro privilegiado. Outro detalhe que ele andou investigando e andou largando para a imprensa que teria dados a respeito de alguns dos ministros do STF. Usar a Lava Jato para criar empresas de palestras em nome de familiares para sua utilização e para receber valores, sendo que algumas dessas palestras eram palestras fechadas para grandes empresários. Obter dados do fisco de forma informal, em conluio com o procurador Robertson Pozobon, ou seja, investigava pessoas sem um motivo nenhum para ser investigada e pedindo diretamente, de forma informal, que fossem fornecidos dados a ele. Conversar com o juiz Sérgio Moro de forma oblíqua para colocar testemunhas em processo ao qual tinha interesse de condenação. A farsa do PowerPoint, que agora ele conseguiu se escapar do julgamento por prescrição, após 42 retiradas de pauta, ele tendo sido utilizado da prescrição da qual ele pregava contra, a prescrição retroativa de crimes cometidos. Esse aí ele conseguiu escapar, mas hoje parece que ele foi condenado com advertência ou censura em relação à sua interferência na eleição do presidente do Senado, o Renan Calheiros. Usado as redes sociais, utilizando fake news, com argumentação de liberdade de expressão, totalmente inconveniente. Tentar criar uma fundação de 2,5 bilhões
de reais, coordenada pela Lava Jato, quando esse dinheiro deveria pertencer aos cofres públicos, não para uma fundação que eles mesmos fossem comandar e da destinação do dinheiro que é público. Atuar para a prescrição de seus processos junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. 10 medidas anticorrupção, sendo que algumas delas eram muito fascistas. Eu vou citar 4 delas que eram fascistas. Admissão de provas ilícitas em processo, extinção do habeas corpus, hipóteses infames de prisão preventiva e o teste de honestidade, onde um agente público era pego de surpresa sem saber que estava fazendo o teste e assim se incriminando de forma indireta. Criar clima de ódio na política brasileira, em que os políticos são demonizados em função do que é lançado na imprensa, a título de combate à corrupção, quando na verdade é um combate a certos partidos políticos. E colaborar na eleição do Jair Bolsonaro, que, a meu ver, veio a causar todo esse prejuízo que nosso país está tendo até hoje. Essas são algumas considerações que eu gostaria de colocar e ver se os colegas concordam com algumas delas. Eu já vou fazer uma pergunta, doutor Luiz Fernando. Quais os partidos políticos que ele queria prejudicar? PT, PCdoB, PSOL, Rede, entre outros. Os do PP não foram? PP foram agora, depois, quando estão prescritos os crimes, ele está chamando os do PP e os do PSDB. Tá, então, na Lava Jato, o Cunha, o Cunha é do PP também, então? É que o Cunha sabia muito e não aceitaram a delação. Não, mas só um pouquinho. Cunha era do PMDB. Então, sim, então o doutor Fernando está falando uma meia-verdade. Teve PMDB também. Posso fazer uma observação, doutora Luísa? É conectado com qualquer governo. Eu quero fazer uma observação. O doutor Aloysio precisou pensar o nome do Cunha, porque é um nome bastante conhecido e assim, ó, é uma forma de salvaguardar a imagem da Lava Jato, é pensando o nome do Cunha. Acontece que o Cunha já tinha se prestado à finalidade que eles tinham, que era colocar o impeachment, não é toda aqueles ratos que estavam lá, né, para retirar a presidenta Dilma. A partir do momento que isso aconteceu, o Cunha já não tinha mais nenhum interesse para eles. E o Moro não quis que pegassem o celular do Cunha. Por quê? Não se sabe. Doutora Mar, só em relação ao Cunha, eu acho que o Cunha, na verdade, ele trabalhou para a derrubada da Dilma, ou seja, se o Dallagnol tivesse pretendido perseguir o PT, ele teria livrado o Cunha, que ajudou a derrubar a Dilma. Ou seja, ele estava a favor do Deltan. Então, para mim, é uma incoerência, eu acho. Eu não diria que uma outra coisa, e outra coisa, vocês também o PP, teve um corrupto do PP que morreu, inclusive, agora por causa da pandemia. Era do PP, não era PCMD, não era do PT, não era do PCB, não era da esquerda, não. Preso desde quando, doutora Luísa, estava esse do PP? Ele estava preso lá uns 2, 3 anos, eu acho. Era até do Paraná, se não me engano, um político do Paraná. E ele morreu... Me permite uma... Aécio Neves também tinha interesse em derrubar a presidenta Dilma e, de fato, colaborou muito e trabalhou muito para que o impeachment acontecesse. E era uma pessoa que se dizia que até um avião com cocaína que desceu na fazenda dele era dele, entre outras coisas, envolvido com corrupção. E até hoje, a Lava Jato sequer chamou o Aécio Neves. Mas o Aécio Neves tem foro privilegiado. E aí? Ele tem foro privilegiado. Ele não podia ser julgado na República. Mas, doutora Luísa, o senhor viu em algum momento... O senhor viu em algum momento o Aécio Neves... Curitiba, entre aspas, para mim, porque para mim não é República. Eu via o Aécio Neves, embora tivesse foro privilegiado, como de fato tem, assim como o Flávio Bolsonaro, enfim, né? Essa que matou o marido aí, a pastora, enfim. Mas eu vi o Aécio e o Moro em fotos juntos, e não eram fotos de montagem, eram jantares que eles participavam e estavam lá.
A outra questão que o doutor Luiz Fernando... Eu só gostaria de fazer uma correção, doutora Luiz, porque esse político do PP que o senhor está falando é Nelson Meurer. Não, né? assim, não Com lembro 78 anos, ele foi preso no final de 2019. Que bom, interessante, né, doutora Luiz? Era do PP, não era do PP? Foi preso no final de 2019. Então depois que o presidente Lula, que era preso político, já tinha sido liberado. Não vamos, então, dizer que é só a esquerda. A direita também entrou. Quem roubou entrou na Lava Jato. O Serra já está prescrito. Os crimes que ele praticou. O TRF agora mandou que uma ação da cervejaria Petrópolis fosse para São Paulo, saísse de Curitiba e fosse para São Paulo, com a seguinte interpretação, de que não era derivado de contratos entre a OAS e a Petrobras. Esses 19 empresários estariam envolvidos nesse tipo de benefício em função de corrupção da Petrobras. A mesma situação se aplicaria ao triplex do Lula também, porque o Moro, na sua decisão dos embargos de declaração, disse que o triplex não teria nada a ver entre os contratos da OAS, da Odebrecht, com a Petrobras. Por que agora essa opinião? Tá, mas que culpa, por exemplo, que responsabilidade tem a Lava Jato de Curitiba com a ida para São Paulo? Foi ela que mandou para São Paulo, a República de Curitiba? Não, foi as instâncias... Não, foi ela que como juízo universal, levou para Curitiba. Não, na verdade é o seguinte, quem manda, quem decide qual é o fórum privilegiado é a instância superior, não é a própria instância, isso aqui é de lá. A Lava Jato de Curitiba não dizia para onde traz o processo aqui. É as instâncias superiores que dizem. A Lava Jato de Curitiba foi criada para investigar os crimes cometidos na Petrobras. Se não tinha vinculação do Petrobras... Exclusivamente, a 13ª vara era para os crimes da Petrobras. O negócio da competência ocorre da seguinte forma. Se um juiz, por exemplo, se o juiz da Lava Jato de Curitiba recebesse um processo, uma denúncia de um processo, se ele entendesse que a competência não era dali, ele declina da competência. Olha, eu entendo que a competência é São Paulo. Aí lá São Paulo também faz um juízo de valor. Não, a competência não é de São Paulo. Aí o que é que se instaura aí? Conflito negativo de competência. Quando ocorre o conflito negativo de competência, vai para a instância superior, que seria o STJ, para definir quem é o competente. E acho que quem definiu a competência, se o Moro declinou a competência para lá e o juiz de lá acolheu, se entendeu competente, resolveu o problema. Então, doutora Luiz, a única referência... o Moro jamais declinou da competência. Ele sempre achou que qualquer processo... Mas só um pouquinho. Aí também é uma contradição. Se o Moro jamais declinou da competência, como é que ela foi para São Paulo? Porque agora no TRF4 determinou que deveria ir para São Paulo, porque não era da competência da Lava Jato, não era da competência da 13ª Câmara. As instâncias superiores... As instâncias superiores que decide isso, aquilo que eu tinha dito. A decisão de fixação de competência é, quando há controvérsia lá entre dois juízes, quem decide é as instâncias superiores. Se a Justiça Federal, um juiz declina e o outro não aceita a competência, instaurou um conflito. E aí quem decide é a instância superior. Então, ou seja, o TRF decidiu, e se decidiu, está bem decidido. Assim como ele decidiu bem os processos do Lula. Tanto é que foram mantidas essas decisões. Porque o próprio Sérgio Moro, na sentença de embargos declaratórios, falou que o triplex não teria nada a ver com contratos entre a OAS e a Odebrecht com a Petrobras. Então, e a expressão usada, doutor Fernando, a expressão usada foi a seguinte: jamais foi dito neste juízo que houvesse algum tipo de vinculação dos contratos da Petrobras. Justamente quando havia todo aquele impasse, porque foram juntados mais de 20 mil laudas relativas a contratos da Petrobras, que foi dado apenas 24 horas para a defesa do presidente Lula. Olha, doutora Márcia... depois em embargos de declaração disse que não havia relação alguma. Doutora Márcia e doutor Luiz Fernando, eu respeito o que vocês estão dizendo,
né? Não estou dizendo que não é verdade, mas eu acho incrível que o Sérgio Moro tenha dito uma besteira dessa, dizendo que não tinha nada a ver e vai condenar por aqui. A sentença dele dos embargos declaratórios diz exatamente isso. É incrível mesmo, doutor Aloysio, e ele disse. E as instâncias superiores aceitaram essa incredulidade, essa coisa incrível. Doutor Aloysio, assim, eu tenho minhas dúvidas do triplex, porque assim, a denúncia era uma, a sentença foi, né, não, é como se não houvesse base alguma da sentença em relação à denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público, e o Gebran disse o seguinte no seu julgamento, que no seu voto, o Gebran disse o seguinte, que pelo menos assim, nas entrelinhas se percebia a denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público. E que a sentença era irreparável, porque nas entrelinhas era possível perceber a denúncia oferecida. Respeito a opinião da doutora Márcia, mas eu acho difícil que isso possa ter ocorrido, mas posso estar enganado, eu não sou o dono da verdade. Agora eu queria rebater uma outra coisa que o doutor Luiz Fernando falou, eu anotei todo, o doutor Luiz Fernando fez um livro, fez uma enciclopédia da trajetória do Deltan, que ele conversa do Deltan com o Sérgio Moro para condenar pessoas que ele entendia que ele queria que fossem condenados. Eu pergunto para vocês, deixa eu concluir. Eu pergunto para os colegas, quando é que um promotor quer condenar um réu? Quando ele tem a intenção política de fazê-lo. Doutor Luiz Fernando. Era objeto afastar o presidente. Aí, doutor Luiz Fernando, aí é uma acusação muito grave. O senhor está chamando o promotor de corrupto até. Ou seja, eu quero... Não. Tendencioso e a favor de um projeto norte-americano que não gostaria que o presidente Lula concorresse às eleições de 2018. Aí linhas transversas. Não, doutor Luiz Fernando, na verdade, o doutor Luiz Fernando acho que não nunca militou na área penal, né? Ou já militou? Pouca coisa, mas sim. Bom, eu acho que eu atuei um pouco mais na área penal. O Ministério Público, ele quer a condenação do réu, ele quer, claro. Se ele não quisesse a condenação, ele não oferecia denúncia. Ele quer a condenação quando ele entende que o réu é culpado. Realizada a instrução probatória, no final, ele pode se convencer ao contrário, ter entendido que o réu, então, é inocente e pede a absolvição. Eu já atuei em vários processos que o promotor chegou a mudar de posição, inclusive, durante a instrução. Ele até me disse, doutor, até agora eu entendia que o réu era culpado, mas determinada prova que foi produzida hoje aqui no processo me convenceu do contrário. Vou pedir a absolvição do seu cliente. Né? Então, eu acho, o doutor Luiz Fernando está querendo colocar os promotores... Não, eu quero colocar um contraponto ao que o senhor está dizendo. Coloca. No vazamento da Vaza Jato, há uma conversa entre o Dallagnol e o Sérgio Moro, ou com outros procuradores, dizendo que ele achava que a denúncia era fraca, que ele não tinha subsídios, ele gostaria de colocar novas coisas, mas ele não estava encontrando, ele temia pela não condenação. Isso, aí o juiz condena, o tribunal confirma, o STJ confirma, e não tinha prova. E depois o tribunal anula. Não, eu acho que na verdade, vocês acharam que se criou um complô contra o PT, quando, na verdade, não existe o complô. Existe houve, na verdade, um projeto, vamos condenar os corruptos, as pessoas poderosas, que até agora nenhum poderoso, com raras exceções, lá no mensalão, lá foi um que outro lá punido para passar o melzinho na boca do povo, né? E essa agora nós vamos mostrar para os poderosos que vai ter cadeia para eles, né? Por falar em mensalão, doutor Aloysio, o Delúbio Soares, você acha, Soares, foi absolvido agora. Porque era inocente, então. Mas o Paulo Teixeira também, que era tesoureiro do PT, os dois foram absolvidos, só falta o Bacari. Só porque ele foi absolvido, então agora era tudo comprado? Não estou dizendo que é comprado, estou dizendo que foram julgados. A prova podia ser duvidosa e nós sabemos que o princípio do indúbio pro réu favorece o réu. Né? Nem só o indúbio pro réu favorece. Empatou lá no julgamento, lá agora que aconteceu lá do
do nosso lá, o Boca Mole, lá, o Gilmar Mendes, que julgou lá um recurso lá, e empate lá beneficiou o réu, ou seja, né, aproveitaram que o decano estava doente, vamos julgar esse processinho aqui, porque vai ser 2-2 e o réu vai... Doutora Luiz, o despachante da Lava Jato, o Edson Fachin, agora ele quer inverter a ordem das coisas, ele quer que, na dúvida, seja contra o réu. E eu quero lhe colocar uma pergunta, já que o senhor atua na área criminal, em respeito a esse processo que foi anulado. Esse processo foi anulado pelo seguinte fato. Após as considerações finais, os formais, o Sérgio Moro fez um interrogatório de uma testemunha e colocou a posse sem ter dado possibilidade que a defesa se manifestasse sobre esse interrogatório de uma outra testemunha. Foi por isso a anulação. O senhor acha correto que o juiz coloque uma prova posterior às alegações finais e julgue com base nessa prova? Se essa prova não é relevante para a condenação, porque tem aquele princípio, só se decreta nulidade quando prejudica o réu. Se tem outras provas a amparar aquelas outras, me parece que não se decreta nulidade. Né? Quando nesse caso, o que o doutor Fernando está dizendo foi base da condenação. Mas, doutora Luiz, eu quero ler aqui para o senhor, é curtinho. Ó. Na decisão em que rejeita os embargos, o juiz federal Sérgio Moro declara que este juízo jamais afirmou na sentença ou em lugar algum que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento de vantagem indevida para o ex-presidente Lula. Disse ainda o prolator da sentença que não havia correlação. E agora, doutora Luiz, não tem relação com o contrato não, eu acho o seguinte, mas sabe o que aconteceu? Mesmo. O dinheiro lá da reforma do triplex veio do céu, caiu do céu. Mas é o Moro que está dizendo, doutora Luiz, não sou eu isso aqui. Mas de onde é que veio o dinheiro? É do Jus Brasil, doutora Luiz. De onde é que veio o dinheiro para reformar o triplex? E de onde é que veio o dinheiro para fazer a reforma do sítio? Tem que ver com o Léo Pinheiro, doutora Luiz. Esse triplex nunca foi do presidente Lula, ele nunca passou uma noite naquele triplex. Não foi, mas ele foi beneficiado com as benfeitorias, com os pedalinhos, com o laguinho, aquelas coisinhas todas. O senhor está falando agora lá do sítio de Atibaia. Eu acho que o senhor está ficando meio confuso, doutora Luiz. Tanto o sítio de Atibaia se reconheceu que a propriedade registral, bem entendido. A gente sabe que, às vezes, a propriedade registral é fachada. Na verdade, tem outro dono, só que registra no nome daquela pessoa. Tá? Mas ele foi condenado, talvez não conseguiram realmente... Na verdade, o sítio é do Lula. Porque ninguém empresta um sítio de forma indefinida e quando eu tenho que visitar o meu sítio, eu tenho que pedir licença para frequentar o meu próprio sítio. Espero que ele receba o valor da venda do sítio. Realmente o sítio, a propriedade registral, parece que a Lava Jato não conseguiu provar que era dele, mas conseguiu provar que as benfeitorias foram feitas em proveito dele. Tanto é que ele é que as usufruía. Quem é que usufruía lá dos pedalinhos? Quem é que usufruía da adega que tinha lá? Quem é que usufruía daquilo tudo? Eu é que não era. Mas, doutora Luiz, essas benfeitorias com notas fiscais de Curitiba para fazer uma reforma em São Paulo. Não é meio suspeito? Bota num caminhão e leva, é fácil de levar. Mas de Curitiba em São Paulo não tem, né? São Paulo não tem ninguém que faça reforma. É que Curitiba era mais barato os preços. Sim, com a propina ia custar mais barato. Não, agora, uma coisa que o doutor Luiz Fernando falou, aí eu concordo com ele, é que a questão do Renan Calheiros. E vocês sabem que ele foi condenado, ele foi punido com pena de censura. Hoje, já leram isso, não? A segunda pena mais branda, né? É a segunda pena mais branda. Só que faltava aqui, ó, Renan Calheiros. Olha, quem é Renan Calheiros? Né? Quem é Renan Calheiros? Mas, doutora Luiz... Eu acho que o Renan Calheiros... Eu acho que o Renan Calheiros podia dizer aquilo que o Lula disse. Não existe mais honesto no Brasil do que eu. Acho que o Renan Mas o presidente Lula pode dizer isso. O presidente Lula pode dizer. Renan hoje também pode.
Porque tudo que Então diz tá, dele doutora não é Luiz. verdade. Mas eu lhe digo o seguinte, doutora. A doutora Ângela não conseguiu se manifestar Pois ainda, é, doutora Ângela. Depois eu vou conversar com ele a respeito. Tá, não, vai lá. Mete mais pau, mete mais pau na Lava Jato. Só deixa eu dizer uma frase antes, que eu vi o Moro dizer hoje. O ataque à Lava Jato é a reação do sistema para acabar com ela. O sistema, os corruptos estão reagindo, gente. E nós sabemos que os políticos, infelizmente, o país é dominado pela política. Porque sem a política é que decide tudo, que decide, que aprova as leis, que faz isso, que faz aquilo. É a política que manda nesse país. Agora vai lá, doutora Ângela. Que seja a Lava Jato seja regida pela política, né? Eu acho que o Moro tem razão. A política sempre mandou na Lava Jato. E tudo que o Moro e o Dallagnol queriam era mídia, era sucesso, era visibilidade. Hoje, né, a semana passada, o Dallagnol teve que sair da Lava Jato, deu uma desculpa, que era um problema familiar, que talvez realmente a filha tenha algum distúrbio, alguma coisa que ele precise estar mais presente. Mas largar a Lava Jato a essas alturas do campeonato com uma desculpa de um problema familiar, né, depois de toda a retaliação que ele vem sofrendo, que o Moro já sofreu quando largou a Lava Jato, quando saiu do Ministério da Justiça. Então, está desacreditada. É a gente ser ingênuo que a Lava Jato ainda tenha como subsistir e fazer alguma coisa por esse país. Porque não processou gente grandão. O Serra está solto e vai ficar. Né? Milhões no exterior dele, conta dele, da filha dele. Vinhos caríssimos, caríssimos. Mas não é daquele de 5 mil reais que o Lula tomava, né? Era? O Lula ganhou uma garrafa de presente. Quem que ganhou uma? Uma? Tem pessoas que ganham vinhos. Não, o Lula ganhou lá uma adega cheia de 25 mil reais. O Serra muito. Ele foi presidente há 8 anos. Romance, como é que é? Quase 300 mil. O Lula ganhou uma adega daqueles vinhos que quando assim, ele entra no nosso paladar assim, ó, chega a abrir assim um leque de prazer assim, quando ele entra na nossa... O Lula era presidente da República, eu acho. Não, tá certo, ele tem que receber mesmo. Eu muito achava até justo receber. O Lula aqui, coitada, o Lula sempre acostumado a tomar umas cachaçinhas, uma caninha de Santo Antônio, não, de Santo Antônio não, uma caninha de Pirassununga. Vamos deixar o homem aproveitar, agora que ele pode, tomar um vinho. Ele não deixa eu falar. Tomar um vinhozinho de Romance Contier, acho que é Romance Contier o vinho esse aí. Não, continua. Não, agora o senhor já me... Não, a senhora, tá. Então agora eu vou lhe rebater também num aspecto. A senhora estava dizendo... Até me a senhora estava dizendo que a Lava Jato estava ali com a política. Como é que ela condenou os políticos? Alguns, os que interessavam, os que não iam fazer falta no processo de um novo governo, das eleições, como o Cunha. O Cunha não fazia mais falta, não precisavam mais dele. Alguns políticos foram condenados, outros estão aí, lépidos e faceiros, trabalhando. Não, a Lava Jato ia pegar eles, mas estão acabando com ela. A Lava Jato ia conseguir pegar eles. A Lava Jato está acabando, né? Corrompida, doutora Luiz. Bom, eu queria dizer para vocês em relação à saída do Dallagnol. O Dallagnol, ele estava imbuído. Doutora Luiz, eu não me manifestei ainda, doutora Luiz. Mas deixa eu falar isso, depois a senhora se manifesta. Ele chegou atrasado hoje e está com a corda toda. Então, depois já lhe passo a palavra. Em relação à saída dele da Lava Jato, no meu entendimento, o procurador Deltan Dallagnol, ele estava imbuído de tentar moralizar esse escândalo que era a corrupção no país. Ou seja, a pessoa está imbuído desse espírito de brasilidade. Aí começa a levar pancada de tudo quanto é lado, ou seja, em vez de receber carinho pelo trabalho que ele estava fazendo, começava a
Se eu fosse o Deltan Dallagnol, já tinha saído há muito tempo e deixava esse país imperar essa corrupção. Já que o país quer que haja corrupção, que haja. Eu já tinha saído há mais tempo. Pode falar, doutora Márcia. Bom, em primeiro lugar, doutora Luiz, uma coisa que eu gostaria de deixar assim, registrado aqui, que uma das bandeiras mais fortes do fascismo é o combate à corrupção. Hitler foi para a presidência, né, com base no nacionalismo, na religião, a família e o combate à corrupção. A corrupção, doutora Luiz, eu acho assim, que ela é inerente ao ser humano, que ela não vai terminar nunca. Né? O próprio Dallagnol esteve, há algum tempo atrás, num programa do Jô Soares, e ele ainda perguntou, né, pediu para o Jô Soares perguntar quem ali acreditava que o Brasil ia mudar a partir da Lava Jato. E foi assim, gente, ninguém acreditava, vamos dizer assim, que meia dúzia de gatos pingados acreditavam que o Brasil seria diferente pós-Lava Jato. Principalmente, doutora Luiz, porque a Lava Jato foi se perdendo no meio do caminho. E daí, assim, agora o Deltan Dallagnol saiu, né? Inclusive foi chamado de fujão pelo presidente Lula, com o que eu concordo em gênero, número e grau, porque assim, em todas as audiências que o presidente Lula compareceu, o Deltan Dallagnol nunca esteve numa audiência. Depois dele ter feito aquela papagaiada, aquele escândalo daquele PowerPoint, né? Hoje ele diz, né, que ele não teria feito novamente o PowerPoint, mas pelo que a gente viu na Vaza Jato, ele precisava fazer isso, ele combinou com o Sérgio Moro de fazer isso. Não é de fazer aquele PowerPoint, porque, na verdade, ele não tinha prova alguma e ele precisava dar uma aquecida ali naquela denúncia, porque ele não tinha prova sobre o que ele queria denunciar. Eu acho que o Deltan é mágico, ele é mágico, devia trabalhar num circo, porque não tem prova e consegue condenação, que é chancelada pelas instâncias superiores. O senhor assistiu, doutora Luísa, o dia da apresentação do PowerPoint? Não, mas eu tomei assim. Neste dia, doutora Luísa, ele estava acompanhado de outro procurador, que me falha o nome agora, que disse, não sei se não foi o Pozobon, que disse o seguinte: o fato de não ter prova já é prova que existe essa corrupção. Que foi um escândalo, um verdadeiro escândalo feito com o nosso dinheiro. Mas continuando... Acho que a doutora Márcia está deturpando as palavras. Eu custo acreditar. Não estou, doutora Márcia. Que o procurador diga, não tem prova nenhuma contra esse réu, mas tem que ser condenado. Eu custo acreditar. Olha, o fato de não ter provas, e ainda comentamos isso em 2017, e o senhor disse o seguinte para mim: o problema, doutora Luísa, é que eu tenho uma memória muito boa. O que a senhora respondeu para mim lá em 2017? Porque corrupto não deixa recibo. Tá certo, é verdade, a corrupção não vai deixar documentos. Eles têm razão. Não, então, doutora Luísa, não deixa documento, ele não deixa documento, mas eles aparecem assim carregando as malas cheias de dinheiro. Isso é não prova. Foi em nenhum caso do presidente Lula, isso foi no caso do Temer. Aí, doutora Luísa, o PMDB sem conta no exterior também. Já está entrando naquilo. Estavam dizendo que era só o PT, PCB. Mas não fizeram nada. Já entrou o que aconteceu com o Temer, doutora Luísa? Já entrou o PMDB também, hein? Não, doutora Luísa, na Lava Jato entrou quem tinha responsabilidade. Entrou quem o Dallagnol e o Moro queriam. Aí, doutora Luísa, o que aconteceu? Agora, como a Lava Jato tem sido bastante questionada, o Deltan Dallagnol conseguiu 42 vezes tirar de pauta o julgamento, desse PowerPoint, no CNMP. Depois, assim, foi chancelado, inclusive, pelo Celso de Mello, que queria fazer assim, uma jornada epopeica contra o presidente esse que está aí. E daí, o que aconteceu agora, doutora Luísa? Ele saiu, colocou essa situação do problema de saúde da filha, e espero que essa criança não tenha um problema grave, que se recupere o mais rápido possível, mas ele continua atuando. Ele saiu, ele foi para Lava Jato. Ele continua procurador da República. Nos bastidores, ele pode continuar. Ele continua procurador da República. Continua trabalhando no mesmo horário, tudo normal, embora ele tenha se afastado em função da filha. E agora, aqui, vai trabalhar ganhando o salário dele, e um bom salário, e sem estar se incomodando
com aquela, se incomodando pela sua atuação, com aquele espírito, eu diria assim, um espírito de brasilidade para querer condenar. Ele deve ter pensado o seguinte aqui, ó, querem deixar roubar, querem acabar com esse país com a corrupção, que acabe. Eu vou continuar fazendo meu trabalhinho, meu feijão com arroz e o Brasil que se exploda. Doutora Aloysio, esse foi mais inteligente que o Moro, né? Eu diria que o Moro cometeu um erro. Eu diria que o Moro cometeu um erro porque ele entrou num baile de cobras sem usar perneira. Ele estava sem perneira. Eu acho que ele é o dono do Butantan, doutor Luiz. O Moro é o dono do Butantan. Ele não precisa de perneira, então? Ele não precisa de perneira? Ele usa perneira. Ele é vacinado. O baile que ele frequenta, ele tem que usar perneira. Tenho certeza. Os frequentadores precisam usar. Porque o próprio Bolsonaro, doutor Aloysio, criou uma cobra dentro de casa que era o Moro. Bom, eu pergunto também para os colegas. A nós, como cidadão, como operadores do direito, nos interessa um Ministério Público enfraquecido, com medo de fazer acusações contra algum poderoso? Para mim não interessa. Acho que interessa um Ministério Público independente em que uma força-tarefa não queira se sobressair a sua chefia. Não bota a Lava Jato no meio por enquanto. Eu não quero um promotor. Por enquanto. Eu não quero um promotor de justiça, um procurador da República acovardado, com medo de represálias por acusar políticos de expressão e outra coisa, não só de expressão, políticos com muito dinheiro. Porque nós sabemos que o dinheiro tem muita força nessas questões, né? Eu diria que por exemplo, o que aconteceu com aquele delegado Protógenes Queiroz, que tentou encontrar indícios e provas contra um banqueiro, acho que tal de Esteves, não sei o que é um banqueiro aí. O que aconteceu com o Protógenes? Está exilado na Suíça, foi exonerado da Polícia Federal e está asilado na Suíça. O que aconteceu, em que ano foi isso, doutor Aloysio? É o que acontece com quem quer mexer com poderoso. Por isso que o país vive nessa roubalheira toda. É ladrão para tudo quanto é lado. Doutor Aloysio, o próprio convidado que nós tivemos aqui no programa anteriormente, o procurador Celso Tres, ele nos referiu que o Ministério Público brasileiro é o Ministério Público que tem a maior liberdade no mundo, que tem a maior independência para fazer o que quiser no mundo. Então, acho quando não mexe, vai mexer com o poderoso para ver. Não, foi o que ele falou. Ele vai é um dos procuradores mais bem conceituados. Talvez ele não tenha mexido com poderosos. Ele mexeu com o pessoal do Banestado das contas 65. Então, o Banestado lá fizeram um acordão, como diz o Jucá, com o Supremo, com tudo. E aí o que aconteceu também agora? O próprio Requião levou essa lista do Celso Tres para o Senado para tentar que fosse feita investigação em cima dessas pessoas que estavam na lista do procurador Celso Tres e disse que jamais foi ouvido por ninguém. Na minha opinião, o que está acontecendo aí com essa perseguição da Lava Jato para livrar os corruptos é exatamente aquilo que o Jucá dizia. Não, doutor. Vamos fazer um acordão com o Supremo com tudo. Ou seja, agora o Gilmar Mendes, com o Supremo com tudo, cassou a decisão do colega, que era o decano, e tirou os efeitos da suspensão que o decano havia dado. E aí julgaram, e para não ficar muito vergonhoso, para não ficar, para que a mídia não fosse para cima do judiciário, deram uma pena branda, censura. Fizeram uma censura para ele. E agora ele está sossegado, vai viver a vida dele tranquila, ganhando um bom salário e sem estar se incomodando para botar corrupto na cadeia. As pessoas, às vezes o sistema faz a pessoa se acomodar. E acho que ele não está errado. Ele não respeita o devido processo legal, doutor. Então, ele não é um procurador que a gente possa dizer assim, esse procurador é um procurador correto. Ele não respeita o devido processo legal, o amplo direito de defesa. Por que o CNPJ não exclui ele do Ministério Público? Porque é corporativista. E tem mais um detalhe. O doutor Aloysio questionou o seguinte:
se nós gostaríamos de ter um Ministério Público acovardado que não tivesse a possibilidade, não é, de denunciar esses políticos, figurões e tal, pessoas que têm dinheiro. E agora, doutora Luísa, eu pergunto para o senhor é a favor de ter um STF acovardado que não possa fazer nada contra a Lava Jato? Porque daí tem um procurador que faz greve de fome, um procurador que vai para a rede social, que faz um fiasco, que faz um escândalo, que chama o Vem para a Rua, que chama o MBL, que pede para que esses grupos saiam às ruas na defesa dos seus interesses? Doutora Márcia, não concordo com a sua menção de que o Supremo é acovardado. O falecido Teorílio Zavascki, quando era vivo, ele modificou uma decisão do Sérgio Moro. Então, que Supremo acovardado é esse que reforma? Eu não lembro qual foi a questão que ele mandou. Não, isso não é daqui, isso é assim. Parece que foi quando ele mandou para São Paulo, acho, uma parte da Lava Jato. Não, senhor, essa vai para lá. Então, isso não é Supremo acovardado. Lá nós temos um Supremo corporativista de alguns ministros em relação aos seus compadrios. Isso tem. Eu não concordo, doutora Luísa. Inclusive, o senhor está dizendo isso, que o Teori fez isso, o filho dele mesmo comenta que acha que a morte dele foi, né, em função de algum crime, que deve ter tido algum problema, por isso ele morreu, que ele deve ter sido assassinado. Né? Aí, quem é, doutora Luísa, que foi para o lugar dele daí? O despachante da Lava Jato. Né? Foi um despachante que é o Edson Fachin. E aí o senhor veja bem, o Edson Fachin, hoje ele diz que é um absurdo o presidente Lula não ter podido disputar as eleições em 2018. Porém, ele é um despachante da Lava Jato, o Fachin é nosso, o Deltan disse isso. O PT deve se arrepender muito de ter indicado o Fachin, né? É verdade. Sim, doutora Luísa, eu diria, estaria muito arrependida, não porque devesse favores, mas uma pessoa que chega com uma postura progressista, que se torna de extrema direita e que fica a favor dos interesses de uma força-tarefa que é um projeto político, realmente é decepcionante. E o Protógenes, doutora Luísa, ele foi exilado em 2016, quando não era mais um governo popular, progressista e democrático. Ele não foi exilado. Ele fugiu. Ele conseguiu asilo político. Ele conseguiu asilo. A Suíça deu... Quando é que o país dá asilo político a alguém? Quando reconhece que ele está sendo perseguido. E foi isso que aconteceu. Então não é exilado. E ele foi deputado federal em 2010 pelo PCdoB. Muito interessante, gostei. Era um homem de esquerda, pois é. De esquerda querendo combater a elite e acabou no que deu. Ou seja, foi mexer com quem não devia e está lá. Ainda bem que está asilado lá, ele tem asilo político lá. Ele pode diz que se sente em casa na Suíça. Deve ser muito ruim morar na Suíça, né, doutora? É horrível, né, morar na Suíça. Não. Bem, pessoal, vamos passar para outro assunto, senão só fica Lava Jato, Deltan aqui, ó, não vai mais incomodar os corruptos. Deltan, para o meu lamento, né? Ele vai deixar de condenar, para meu lamento e para prejuízo do país, né? Porque agora os procuradores vão procurar mais leve para os corruptos, e aí a profecia do Sérgio Moro diz, isso é a revolta do sistema contra os efeitos da Lava Jato. Virou até profeta o Sérgio Moro. Virou até profeta. Tá, e vamos voltar a esse assunto nos outros programas. E vamos agora, no nosso programa, falta 15 minutos para terminar, eu acho. Deixa eu ver o horário aqui, ó, 18h07, nós já estamos. Nós temos menos que 15 minutos de programa. Vamos discutir aquela outra questão da reeleição. Vocês viram que o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, fez uma meia-culpa em relação à reeleição. E, na minha opinião, na época, eu já fui contra a reeleição. Porque o que está acontecendo com esse governo, esse Bolsonaro? Esse homem pensa em reeleição dia e noite. Eu acho que ele dorme pensando na reeleição. Ele dorme e acorda pensando na reeleição. Porque o que acontece? Eles preparam
através de bônus disso, bônus daquilo, já preparando. Tanto é que nas pesquisas parece que o Bolsonaro está em primeiro lugar, né? Se não me falha a memória. Por quê? Porque está dando abono disso, abono daquilo, abono, e está aumentando. Ou seja, o PT já deu um monte de benefício. Ele tá dobrando os benefícios, não vai ser eleito? Eu não duvido que não vá, a não ser que surja algum fato muito. Então, mas é que o PT tem um interesse reeleição, o presidente, ele no primeiro mandato, ele procura só conceder benefícios para aqueles que votam. E no segundo mandato, aí então, mete a mão. Que aí sim, aí não precisa, não pode ser reeleito. Bolsonaro já está metendo a mão Infelizmente. agora. E o que é pior é o seguinte, houve a mudança em 97, eu acho que 87 ou 97, eu não me lembro, o FIEGA, e foi obra do FHC. O FHC, quando entrou como presidente, ele disse, opa, eu acho que eu vou tentar fazer alguma coisa para ficar mais um mandato. E houve até, parece, compra de votos, etc. E tal. Então, foi obra do FHC a reeleição. E na época... Ele diz que ele é contra a reeleição porque, segundo ele, se entrasse o PT, logo após o primeiro mandato dele, o PT iria terminar com o Plano Real. Essa foi a alegação dele para ser contra a reeleição. Não, na questão da reeleição lá se dizia que era muito pouco tempo para... Mas, na verdade, no meu entendimento, o presidente... O Bolsonaro disse que não ia ser candidato, né? Aí chega lá, aí depois que sente o gostinho lá do Palácio Planalto, aquelas mordomias, cartão corporativo, ou seja, é tudo assim de mão beijada. É uma fartura. Eu acho que ele quer mais a reeleição por causa do fundo privilegiado. O presidente parece um nababo. Né? Parece um nababo. E aí ele não vai querer manter essa boquinha por mais 4 anos. O que é que tem que fazer? E benefício. E vai dele imprimir dinheiro e pronto, está garantida a reeleição. Então, na ocasião, eu já dizia, é um erro, porque ele vai trabalhar, em vez de trabalhar em prol do país, tomar medidas. Eu duvido que o presidente que queira ser reeleito tome medidas impopulares. Duvido e odó, como diz o ditado. E aí o Lula na época era contra a reeleição. Né? Era contra a reeleição. Quando Doutora Luiz, eu queria fazer o seguinte. Ele foi contra a reeleição. Por que ele não mudou? Não fez uma tentativa de mudar a reeleição? Porque ele também. Eu queria fazer a seguinte pontuação. Ele também gostou de ser nababo. O Fernando Henrique Cardoso, ele que comprou voz, se não me engano, foi R$200 mil na época, ou $200 mil na época, para que os deputados mudassem seu voto e fosse aprovada, então, a reeleição. Com exceção do governo popular, que eu acho que é muito importante que se possa ser reeleito para dar continuidade do trabalho da valorização da população. O senhor disse que o presidente Lula deu benefícios. Ele não deu benefício, doutora Luísa. Ele olhou para o povo e viu o que era necessário. Ele não deu benefício, ele só concedeu benefícios. Doutora Luísa, todos eles tinham que ter contrapartida. Não é assim, era em nome da mãe, né, que era feito o Bolsa Família, para que as crianças fossem obrigadas a ir para a escola, que fossem vacinadas, que fossem ao posto de saúde, né? O Minha Casa Minha Vida, preferencialmente no nome da mulher, porque normalmente o homem pode ir embora e deixar a família desassistida. Mas tem outro detalhe, doutora Luísa. Assim, em relação à reeleição, eu até entendo, e assim, o senhor fala que agora eles estão dando tudo que o Bolsonaro está aumentando e tal. Só que, para isso, o Bolsonaro está terminando, inclusive, com a farmácia popular. Então, assim, ele desveste um santo para vestir o outro. Não é? Ele está fazendo isso agora, porém, ele está tirando também da população. Né? E no caso do governo popular, não. Teve luz para todos, teve água que chegando no Nordeste. O que ele tirou da população? A farmácia popular, por exemplo, não tirou. Foi extinta. A senhora está querendo tirar. A verba da farmácia, o dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Não vai ser do cartão corporativo dele, porque ele precisa muito. Nem do Ministério da Defesa, né? Nem do Ministério da Defesa. Mas ele vai criar o Renda Brasil, que vai ser um salário
que vai dar para sustentar, pelo menos não pessoas de classe média, né? Mas para sustentar a pobreza dá. O salário do Renda Brasil que vai ser um valor maior que tudo. O Renda Brasil vai ser uma renda mensal para quem não trabalha. Salário mínimo. Você viu o índice de correção do salário mínimo? Vai aumentar R$ 22,00 a partir de 2021? Doutora, é um baita governo. Eu acho que não adianta, já disse aqui antes, não adianta aumentar salário mínimo, porque os preços acompanham a evolução do salário mínimo. Ou seja, eu penso que eu estou ganhando mais, mas não, estou ganhando igual ou menos, porque o preço, o comerciante aumenta o salário mínimo e aumenta o salário dos empregados dele. Ele não passa isso aí para os preços das mercadorias? Então... Mas é uma forma até de diminuir o valor de aposentadoria. O ideal é o seguinte, o salário mínimo não aumentar, permanecer o mesmo valor e não subir nada. Dá no mesmo. É a mesma coisa. Mas não tem. Mas, doutora Luiz, o senhor tem ido ao supermercado? Não ser patriota, doutor. Não adianta pedir para o empresário ser patriota e baixar os preços do supermercado. Isso não vai acontecer nunca. Eu não estou dizendo que isso é que está acontecendo. Eu estou dizendo que, num mundo ideal, seria interessante que permanecesse sempre o mesmo salário mínimo, mas que não subisse também os preços, permanecesse nos mesmos valores. Não é a mesma coisa? O que adianta eu aumentar? Mas, doutora Luiz, isso o senhor está dizendo que é num mundo ideal, né? Isso é uma utopia. O mundo ideal é um mundo socialista, né? Onde todo mundo tem acesso a tudo, né? Isso. Eu acho, doutora Luiz, que usando uma expressão que o senhor gosta, no frigir dos ovos, eu acho que o senhor é socialista. Não, o mundo tem que ser socialista, ou seja, todo mundo perde o interesse de ganhar mais, porque todo mundo vai ganhar igual. Tira o incentivo para progredir. Milionária, né? Vai sustentar. Vamos estatizar ali o cachorro quente da esquina, vamos estatizar os táxis, ou seja, não é assim, doutora Luiz. Não vai ter, assim. No Brasil não vai ter mais rico, não vai ter classe média, não vai ter mais pobre. O socialismo prega isso. Todo mundo igual. Que acabe a pobreza, que todo mundo... Exato, que todo mundo tenha acesso. Tá. Mas tem outro detalhe, doutora Luiz, sem socialismo aqui nesse governo horroroso, neoliberal, um governo, né, só não é fascista mesmo, porque, como disse o Requião, não é nem um pouco nacionalista. É a única característica que falta do fascismo nesse caso. Vou deixar... Assim, as pessoas não têm acesso a nada, doutora Luiz. Vou deixar para rebater essas considerações, porque está chegando aqui o nosso cameraman, já disse que está no final do nosso programa. Considerações, quem começa, e eu não vou nem fazer consideração, só vou me despedir. A primeira consideração que eu vou fazer, que eu vou querer mais tempo no próximo programa, me sentir cerceada do juízo, mas eu quero dizer que não tem jeito muito, né? Tá difícil. Nunca vivemos tempos tão difíceis, né? Já não basta o Bolsonaro, ainda vem uma pandemia, né? Tá difícil. Eu quero dizer que aquele boneco de super-herói do Sérgio Moro furou, vazou, foi o ar. O fujão do Dallagnol saiu. 9 procuradores Lava Jato de São Paulo também fugiram. Eu acho que o Aras deve saber coisas que comprometem muito a eles. Então, eu espero que seja apurado tudo isso. Doutora Márcia? E eu, para finalizar, quero dizer que o boneco inflável do Moro, né, aquele de super-homem, como a doutora Luiz gosta de usar a expressão, virou biruta de aeroporto. É isso aí. E eu gostaria de dizer, em consideração final, que era bom nós dar uma medalha de honra ao mérito a todos os corruptos da Lava Jato, que agora vão estar com queijo e afaga na mão, né? E vamos dar uma medalhinha para eles de honra ao mérito. Vamos dar uma medalha de... Aquelas medalhas que gostam de dar. Que gosta de dar medalhas, né? Vamos dar, então. Vamos dar uma medalhinha para esses corruptos todos aí que... Falar que o Bolsonaro dá para os milicianos, né? Vamos dar, já que o Bolsonaro dão para os milicianos apenas. Não é honesto. Então vamos botar eles na cadeia e dar uma medalhinha de ouro, aquela de condecoração, a esses corruptos. Bem, dito isso, gente, eu agradeço o privilégio de tê-los aqui na minha companhia e agradecendo à audiência dos nossos fiéis telespectadores, eu me despeço em nome do nosso programa, lhes pedindo que nos aguardem até o próximo programa.
Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Avenida Sertório, 4500, telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561, fone 3381-3494, Porto Alegre. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. La Provence Imóveis. Avenida Sertório, 4500, telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561,